Cruzeiro estará em campo logo mais. O melão rola na sequência de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro a partir de 8 da noite. Esse Mirassol e Cruzeiro aí. Cruzeiro também com problemas muito importantes, que a gente destacava no jogo anterior, as 3 expulsões, né? E o Cruzeiro perdeu 3 titulares para o jogo de logo mais. Tem alguma notícia de 4 com o William. 4 com o William, perdão. Que o doutor Sérgio Campolino destacou. Sem 4 titulares. Ai, mas vocês já estão... Não estamos nada. Estamos destacando que você está perdendo informação, chama isso informação. Você está perdendo quase meio time para um elenco que já não é... Eu tô falando de... Se você perguntar isso pro Léo Jardim, ele também vai dizer, né? Que ele queria pelo menos mais uns 3, 4 substitutos aí. O Cruzeiro tá indo ao mercado por 2 jogadores, mas dependesse do Jardim, ele queria até mais. Mas 4 titulares ausentes, Valuzeiro. Pra enfrentar um dos adversários que ainda não perderam em casa, né? O Mirassol, muito bem treinado pelo Rafael Guanais. HG e amigos, olha, eu não tenho, assim, não é informação, então a gente vai tentando trabalhar com elementos, né? Do que vai acontecendo nos jogos do Cruzeiro. Eu acho que um provável Cruzeiro não deve ir muito longe desse que eu vou falar aqui na noite de hoje. Cássio, Jonathan Jesus, acho que será o escolhido para fazer o lado direito, não necessariamente vá atuar como um lateral, ele pode prender um pouco mais o Jonathan de um lado, Fabrício Bruno, Vidalba, e aí lembrando, né, do outro lado, o Cruzeiro tem um lado direito todo comprometido, né, eu vou seguir falando aqui o provável Cruzeiro, acho que vai o Cauã Prates, porque o Cauã Prates sobreviveu, né, àquela prova de fogo contra o Fluminense, foi titular naquela oportunidade, então imagino, Cássio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Vidalba, Cauã Prates, Lucas Silva, Eduardo no lugar de Lucas Romero. Não aposto nenhuma ficha no Wallace iniciando essa partida, mas nenhuma mesmo. Eu ficaria assim, estupefato se o Wallace sair como titular nesse jogo. Wanderson, Matheus Pereira, Matheus Henrique, na do Christian e Caio Jorge. É o Cruzeiro que eu espero pra essa noite. Pode rescindir já com o Wallace, né? Não vai usar jogo nenhum. Como é que você não tem o seu primeiro volante, o cara não pode jogar. Mas não foi a primeira vez. Eu concordo contigo. Eu também acho que ele não vai ser usado. Contra o Sport também. É que assim, não dá mais, né? Já que não vai usar, nem quando o jogador da posição tá suspenso e ele é o único que pode jogar naquela função, ou que é daquela função originalmente, é melhor não ter. Mas uma rescisão amigável, né, Thiago? Porque é muito dinheiro, né? Eu esperaria a temporada virar para negociar no ano que vem sem rescisão. Porque rescisão é algo eu honestamente tentaria uma saída o mais rápido possível. A dele deve ser muito alta, porque o salário dele é muito alto. Mas tenta uma saída mais rápido possível. E aí, ofensivamente, vamos considerar o erro de ele ter feito os 7 jogos, né? Total. Fechou qualquer possibilidade, né? Porque hoje, se ele não tivesse feito 7 jogos, se ele não tivesse feito 7 jogos, vocês podem ter certeza que o Grêmio levaria. Mas levaria sim, né? Mesmo que fosse para pagar metade do salário, que a gente sabe são vencimentos importantes. Já ajuda, sem sombra de dúvida. Marcos, talvez ele até contratasse. Sem sombra de dúvida. Cara, levaria para formar ali Arthur e o Wallace. Porque eles estão levando o Marcos Rocha, tá com 37 ou 38? 38. Eu olho aqui, 37 ou 38 anos. Diria o Chaves, 30 voltaram a negociar com o Groy. Estão negociando com o Groy. E estão tentando o Arthur, a volta do Arthur. Então, se 36, ele vai fazer 37. Então, assim, se o Wallace não tivesse feito, de repente, os 7 jogos, acho que o Grêmio levaria. Só uma última, HG, rapidinho. Eu teria o Gabigol no ataque desse time hoje, tá? Precisamos tratar desse assunto. Christian, eu entraria com ele. Precisamos tratar desse assunto. Eu sei que ele é chato, ele incomoda, mas eu tenho achado também meio que um absurdo o Gabigol tá sendo menos usado do que deveria. Mas a gente não vai ter tempo pra falar, mas na TV a gente vai. Voltando aqui só pra dar tchau, mas antes, aquele palpitômetro aqui, Cruzeiro e Mirassol e Cruzeiro pela ordem. Logo mais a bola agora pra Mirassol e Cruzeiro. Bom, levando em conta que o Cruzeiro tá sem 4 titulares contra o bom time do Mirassol, eu vou de um empate, 1-1. 2-1 pro Cruzeiro. Você, Valuzeiro? 2-1 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. Nossa, só eu de empate, hein? Que homem negativo. Mas vamos lá. Se ganhar, ganha sozinho, irmão. Aliás, 2-0, meu. Mudou. Posso mudar? Pode. 4-1, fala. 2-1 Cruzeiro. Mudei. 2-1 porque por causa do contra-ataque. Foi comigo. 2-1 fui com você. Já foi de quanto? 1-0. Mas esse palpitômetro que não vale pra nossa tabela. Só mandar um abraço aqui, HG. Pro Rômulo lá de Brumadinho, tá sempre acompanhando a gente. O Pelé do Hipismo. Grande Pelé do Hipismo, que acompanhou lá a Taça Band Minas de Futebol Básico. Melhor na Ípica. É isso, entendeu? Vamos embora, gente. 1 hora estaremos nos Donos da Bola. Amanhã às 11, de volta ao som dela. Você ouviu? Band News na área, Minas.
Oferecimento. Acesse kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Um jogo fecha hoje a 20ª rodada do Brasileirão, a segunda do retorno, em Mirassol, no Maião. O Cruzeiro pega o Mirassol às 8 da noite. Hoje tem o Cruzeirão em campo pelo Brasileirão. O Cruzeiro é o terceiro na tabela, precisa da vitória para não deixar o líder Flamengo escapar e também ultrapassar o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras venceram na rodada. Se o Mirassol vencer, o time paulista pode subir para a 5ª colocação, ficando a 2 pontos do G4. Grande campanha do Mirassol, mas hoje não, Mirassol. Hoje a noite é do Cruzeirão no Campeonato Brasileiro. Vamos ao interior de São Paulo, preparativos, o clima, o que espera o Cruzeiro essa noite no Campeonato Brasileiro. Quem tem as informações ao vivo no Rádio Esportes é o repórter Emerson Pancieri. Um abraço, chega mais, Panci! Um abraço pra você também, Thiago, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Ô, Thiagão, você não me pergunta a temperatura não, Thiago? Qual a temperatura? 31 graus, tá bom pra você? Aqui tá 25, aqui tá bem melhor, viu, Panci? Você já tá no estádio, né? Bonito o estádio do Mirassol? Maravilhoso, maravilhoso. Quem cuida aqui do estádio, eu até conversei com ele, é o Seu Barba. Ele que é conhecido assim aqui pela turma aqui de Mirassol. Cidade de mais ou menos 60 mil habitantes. Fica pertinho a São José do Rio Preto, onde estamos também hospedados. Assim como a delegação do Cruzeiro está hospedada em São José do Rio Preto. Mas tem uma obra aí na estrada que a turma precisa ficar atenta, porque realmente não tá fácil para chegar não. Mas aí tem desvio, tem tudo isso sinalizado pro torcedor também que estiver aqui. O estádio bem bonito, viu? Não sei se as imagens já estão no jeito, mas as imagens também da área externa do campo, do estádio, o estádio que foi reformado há pouco tempo. Também o estádio que está pronto para essa partida e tem outros jogos também. Jogos aqui no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Por isso aí tem o nome de Maião, né? Chamado de Maião pelo nome dele também. Estádio Municipal aqui da cidade de Mirassol. E o campo, o gramado, tá um tapete, Thiago Reis. Muito bem cuidado. É realmente um gramado bem legal pro jogo de hoje à noite. Essa abertura da primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai enfrentar o Mirassol com uma estrutura bem legal. O gramado tá bem estruturadinho, você não vê buraco, você não vê nada. E é natural. Quem olha assim fala assim, poxa, tem sintético aqui não. É um gramado natural, com todo o cuidado também da Prefeitura nessa parceria com o Mirassol. Sobre o time do Cruzeiro, o que a gente pode falar da equipe celeste para esse confronto de hoje importante contra o Mirassol? O Cruzeiro tem uma baixa na lateral direita, que é o William. O William, jogador, tá fora, não veio para cá, não veio aqui, continuou o tratamento para que possa se recuperar, quem sabe no jogo contra o Internacional, no sábado, né, às 6h30 da noite, esse jogo no Mineirão. Então o William não veio. O William tá fora da partida, assim como o Fagner, né? O Fagner segue o tratamento devido àquela fratura na fíbula da perna direita. Por isso, essa baixa do Cruzeiro com 2 jogadores nesse lado direito celeste hoje é um problema. E aí, uma novidade em termos de defesa, o zagueiro Bruno Alves. Bruno Alves, 20 anos, jogador que foi recentemente convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 com o técnico Ramon Menezes. Ele está entre os relacionados. Falávamos disso, Thiago, me recordo ainda em junho, estava rolando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e eu falava, Thiago, há uma possibilidade desse menino receber uma chance. Recebeu essa chance, está aqui relacionado para esse confronto, óbvio, né? Vai começar no banco de reservas, mas é fruto de merecimento, de muito trabalho. Capitão da base do Cruzeiro, do Sub-20 do Cruzeiro, esteve em campo no jogo contra o Palmeiras na última sexta-feira. Não deu conta ali junto com os jogadores do Cruzeiro, fez ali o gol de abertura e depois tomou os 2 gols do Palmeiras, mas é um atleta que tem um futuro promissor e por isso foi acionado pelo Leonardo Jardim. E é um jogador que está compondo esse banco junto com outros jovens, né? O Murilo Hickman veio, que é um jogador também às vezes acionado pelo treinador, o Kaique Kenji, curiosamente, né? Esses 3 com passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, o Otávio não veio para ser o terceiro goleiro porque levou uma pancada nesse jogo contra o Palmeiras e por isso o goleiro Marcelo é o terceiro goleiro de hoje. Eu falei das opções, o banco, mas sobre o time, o que vai fazer o Mister? Ele não tem o Romero, ele não tem o Christian, ele não tem o Kaique. Esses estão suspensos. E aí uma tendência, né, de Wallace ou Eduardo pro meio campo, para essa vaga 1 aí vamos colocar do Romero, para outra vaga do Christian, ou vai o Eduardo ou vai o Matheus Henrique. Agora para a vaga do Kaique tá bem claro, né, tá bem nítido que vai o Cauã Prates nesse jogão hoje aqui em Mirassol, viu, Thiago? Pansieri, já vou trazer os comentaristas também para analisarmos juntos a escalação, as possibilidades do que pode fazer hoje o técnico Leonardo Jardim. Não é brincadeira, né? Quase um time misto hoje, já que o Cruzeiro tem 7 desfalques para a partida desta noite. Ô Alexandre Simões, a sua expectativa para o jogo hoje? O jogo do Cruzeiro contra o Mirassol, já disse, time enjoado, tá invicto há um bom tempo, 8 jogos sem perder, mas hoje não, o Cruzeiro tá bem desfalcado. 7 mexidas, hein, Simões? O Thiago, e a que mais me preocupa é na lateral direita, tá? O lado esquerdo do Mirassol é muito forte.
principalmente pela presença do Reinaldo. O exemplo que a gente já teve do Jonathan Jesus como lateral não me agradou, não acho que ele seja a solução, tomara que dê certo, caso jogue ele, acho ele até um bom zagueiro e muito promissor, tá? Mas como lateral eu acho que não é a solução nesse tipo de situação. Eu acho que a improvisação de um volante pelas funções de um lateral, eu acho que elas são até melhores do que as de um zagueiro. Entendo que o Cruzeiro está sem Romero e Christian, que poderiam ser 2 jogadores a exercerem a função. Agora, eu acho que o lado positivo é que o Jardim teve tempo suficiente para treinar esse time que vai jogar contra o Mirassol, né? Porque ele já sabe das ausências desde domingo passado, né? Então, quer dizer, teve mais de uma semana de trabalho para poder ajustar esse Cruzeiro, que vai ter esse compromisso muito complicado contra o Mirassol. Lembrando, tá? Agora só 3 times não perderem em casa nesse Brasileirão: Flamengo, Bahia e o Mirassol. O Atlético integrava essa lista até ontem, então quer dizer, um jogo muito difícil, muito complicado para o Cruzeiro. Agora, esse time do Jardim, em outros momentos de pressão por derrotas em casa, né, e isso num passado recente, ele sempre deu resposta. Deu resposta contra o Botafogo no Rio, deu resposta contra o CRB na Copa do Brasil, num jogo muito complicado. Então a gente fica na expectativa de mais uma resposta do Cruzeiro, que ontem perdeu a vice-liderança pro Palmeiras, apesar do Palmeiras ainda ter jogo a menos, né? Então, para ele recuperar o 2º lugar, ele precisa bater o Mirassol hoje lá no interior de São Paulo. Já vamos falar dos jogos, né? Do que rolou nessa rodada e o que precisa fazer o Cruzeiro. Ô, Ale Oliveira, sim, esse é o tipo do jogo enjoado, né? O chato. Mirassol deu um trabalho pro Flamengo violento na última rodada, aliás, quase empata, por muito pouco não ganha, perdeu de 2-1. O Mirassol vem fazendo bons jogos, tanto dentro quanto fora de casa, mas lá no Maião, especialmente, duro de ser batido, Ale. E aí a organização, estrutura, né, investimento no CT, né, e enfim, na fisioterapia e tal, acho que fazem diferença. E mais, né, uma coisa que o Simões tem falado bastante, que é com relação à parte física. O jogo cada vez é mais físico e tático e cada vez menos é técnico. Isso é uma realidade, infelizmente, né? E aí o Mirassol tem uma vantagem com relação a esse aspecto. Ele não participou de Copa do Brasil, não participou de Libertadores, Sul-Americana, ele teve o Campeonato Paulista, que ele foi eliminado no mata-mata, e depois todo o tempo do mundo para se preparar, para se recuperar, para se condicionar, e tem feito a diferença. Então é um jogo muito difícil, mas acho que o Cruzeiro, mesmo com os desfalques, pode conseguir um bom resultado. Tem aqui sabe que eu não sei como é que a pulga atrás da orelha, não, é que a minha orelha é muito grande, seria quase um elefante atrás da orelha no seu caso. Muito obrigado. Que o Wallace vai pro jogo. Que eu tô achando. Peraí. Isso é uma informação ou. É uma coisa. Não, porque se não for também, né? É complicado, mas o Wallace, acho que ele vai pro jogo, o Lucas vai ficar acomodado na posição de segundo homem, que é o que ele tem jogado bem, inclusive, e aí eu acho que isso aí já faz com que a gente comece a pensar em outras possibilidades. Por exemplo, pode ser que o Mateuzinho não saia jogando, que pra mim era uma realidade, né? Pra mim seria natural que o Mateuzinho fosse o titular, porque ele gosta muito do Eduardo, né? E se o Wallace jogar realmente como eu imagino que ele vai jogar, você tem que colocar alguém no lugar do Christian ainda. Pra mim seria o Mateuzinho. Mas pode ser que ele coloque o Eduardo pra jogar por ali, né? Ô, Pansieri, o Ale não costuma errar não, hein? Essa do Wallace, se não for hoje também, não é nunca mais, hein, Pansieri? O nosso caminho é o mesmo, né? Estamos passando essa provável formação com a ideia do Wallace. Ontem ali, já na grande resenha, a gente falava que essa possibilidade existe, né? Até para um lado anímico, psicológico, né, do jogador. Mas ele não joga há muito tempo, né? Eu até levantava que o último jogo do Wallace foi contra o Juventude, 4-0, o Cruzeiro venceu em casa. Ele entrou naquela oportunidade. Mas então, se não tem o Romero, que é o marcador desse meio campo do Cruzeiro, e já tem tantos problemas, né, que são 4 baixas no time titular, eu acho que ele não mudaria ou não mexeria o Lucas Silva para primeiro volante. Então, quem sabe o Wallace para começar o jogo, tendo a companhia do Lucas Silva, e para a vaga do Christian, vamos colocar que eu acho que pode ser o Eduardo por um motivo, né? O Matheus Henrique, ele não começa um jogo como titular há 4 meses. Então isso pesa. Ele vem de uma recuperação, passou por cirurgia no menisco, e ninguém discute a qualidade técnica e a qualidade do Mateuzinho. Joga bola demais. Mas a parte física, que vai ser também colocada muito em campo hoje aqui no Maião, é uma possibilidade então de ter o Eduardo, que está do aspecto de vários jogos, né? Atuando com o Cruzeiro, foi titular em algumas oportunidades. Então vamos colocar, tá mais inteiro para essa partida. Não que o Matheus não esteja pronto. Vamos colocar o campinho aí, a imagem do campinho, provável formação do Cruzeiro para hoje, com o Cássio no gol, e aí na direita uma possibilidade para o Jonathan Jesus. Acho que vai mais para Jonathan do que Marquinhos, viu? Com o Fabrício Bruno na zaga, Vidalba e o Cauã Prates na esquerda. O Wallace pode começar, tem a opção do Eduardo também, com o Lucas Silva, a opção também de ter o Eduardo com o Matheus Pereira, na frente Wanderson e Caio Jorge. Eu apurei aqui, Thiago, que são mais ou menos 5.000 torcedores aguardados aqui para esse duelo de hoje, Cruzeiro e Mirassol, Mirassol e Cruzeiro, onde a Itatiaia fala ao vivo aqui na Itatiaia, em nome de Sócio 5 Estrelas, Thiago. Ô, Pansieri, muito bonito o campo, né? Bem cuidado, a imagem que você tem no YouTube da Itatiaia, gramado impecável, não tem desculpa, né? O gramado espetacular no bonito estádio do Mirassol.